Bom pessoal, lembrando que review vai conter spoilers, então se você não viu o drama, se você não quer spoiler, esse não é o vídeo pra você ainda. Veja e depois volte aqui. Então vamos falar livremente. Bem-vindos ao vídeo e essas são as minhas opiniões sobre o drama sul-coreano O Som da Magia. Oi pessoal, tudo bem? Se você não é inscrito, se inscreva e também deixa aquela curtida no vídeo que sempre me ajuda muito. E eu queria falar um pouco desse drama sul-coreano em apenas 6 episódios, então pra mim é um drama bem curtinho, que está aí disponível na Netflix, foi por onde eu consegui assistir ao drama, que tem um dos atores coreanos que eu adoro, que é o Ji Sang-wook. Sempre fui muito fã do ator, que antes fazia mais dramas de ação e agora ele tá aí tentando outros tipos de papéis, outros caminhos. E esse drama dele foi uma surpresa muito gostosa de assistir e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, que eu queria comentar um pouco sobre o que eu achei e sobre coisas importantes que esse drama trata. Nesse drama também tem um outro ator que é muito querido, o Hwang In-yup. Tem até um vídeo do canal aqui sobre a carreira dele, vou deixar aqui no card pra quem quiser assistir. E eu tenho que fazer um sobre a carreira do Ji Sang-wook. Tô devendo, mas eu farei com certeza. Sei. Mas vamos lá falar um pouco desse drama. O Som da Magia. 한나라 수많아라. Vamos começar falando das partes técnicas, como sempre, os cenários e os figurinos. Tudo é muito funcional pro drama, você tem mais a questão dos uniformes escolares e temos ali a roupa do mágico, que seria o que tem de mais diferente dentro do drama. Então as roupas estão ok, bem cotidianas. E quanto aos cenários, eu acho que o que tem grande destaque em cenário, sem dúvida, é o parque de diversões. Que tem sempre aqueles dois lados, como em filme de terror, né? Ao mesmo tempo muito assustadora, muito sinistra, misteriosa e ao mesmo tempo algo muito lindo, colorido, cheio de luzes. 세트장 투어 네, 가시죠. 자, 여기가 저희 세트장 입구입니다. 리을이 집이에요. 리을이 집이고 여기가 이제 보시면 이 무대예요. 무대. 그리고 여기는 이제 객석 이렇게 돼 있고요. 그리고 리을이가 주로 가장 많이 있는 리을이의 방입니다. 네, 들어오세요. 네. 세트가 너무 크고 예뻐요. Ele é muito sinistro quando tá tudo desligado, parado, quieto. Já quando ganha vida fica aquela coisa bonita, fantasiosa, parece um mundo de fantasia. Um pedaço de um mundo fantasioso dentro do nosso mundo. 여기 보면은 이게 이제 우리 미녀 집이고요. 이것은 이제 리을이의 책상. 네, 여러 가지 물건들이 있습니다. 이거는 리을이의 또 다른 책상입니다. Então a construção do parque de diversões eu acho que é o mais interessante dentro do drama. 리을이 캐릭터를 굉장히 잘 설명해주는 리을이의 공간입니다. 어떠세요? 마음에 드세요? 끝! Aí já vamos entrar nos efeitos visuais também, porque você tem muitos cenários que são um pouco de efeitos visuais misturados com certeza com efeitos práticos. 한나라 Como quando eles dançam nas janelas, como se estivessem dançando ali no prédio deitado. Que ficou muito legal, me remeteu muito a West Side Story. Me remeteu muito àqueles grandes musicais de Hollywood, aqueles filmes que eram gravados em estúdio, que queriam parecer cidades, mas você vê que é um estúdio. Que é um cenário falso, e eles fizeram aqui bem de propósito para remeter mesmo, já que esse aqui é um musical, a gente vai falar um pouco disso também. Que foi muito interessante ver os coreanos se arriscando a fazer um musical ao estilo Broadway. E os efeitos especiais são
muito bem feitos, maravilhosos. A borboleta, que é aquela coisa bem mágica, bem fantasiosa. Tem a cena que ela corre em cima do dinheiro, que ficou muito legal. Os coreanos estão num nível de efeitos visuais muito bom, não tem o que criticar. Tem pequenas animações como essa que eles dançam na parede como se fossem desenhos. Uma coisa muito Disney, uma cena muito Disney. Me remeteu muito a Peter Pan, que é uma criança que não quer crescer. Tem um pouco a ver com a história aqui desse drama, e eu acho que isso foi feito de propósito. Sou muito fã de música, eu acho que assisti todos os musicais possíveis, principalmente aqueles que foram adaptados para filmes. Então tem muitas pequenas cenas que eles usam que eles estão homenageando a um clássico. Isso fica explícito mais principalmente aqui nas cenas de efeitos visuais, que são todas muito bem feitas. As hostes são maravilhosas, eu acho que o ator aí se provou um grande cantor, a menina também, a atriz, Choi Sung-eun. Eu acho que eu não conhecia ela de outros dramas, mas me surpreendeu muito a atuação dela, não só cantando, como também toda a questão dramática. Realmente é um musical com músicas muito bonitas. A que eu mais gosto, sem dúvida, é a música no parque de diversões. Quando ele começa a mostrar a magia pra ela, porque é uma música pra cima, alegre. Eu geralmente em musicais gosto das músicas mais felizes, então essa se tornou, dentro do drama, a minha música favorita. Eu gosto muito também daquela que eu já comentei um pouco aqui, que eles dançam nas janelas, porque é uma coisa também bem agitada, bem dançante. Gosto muito também daquela que eles estão nas cadeiras, como se estivessem numa prisão ali, fazendo aquela prova, e começam a dançar todos com os mesmos movimentos, como eles fossem manipulados, como se todos tivessem que ser aquele padrão, fazer todos os movimentos iguais, pensar igual, se mexer igual, ser igual, como se ninguém pudesse ser diferente. E o drama tem muitas músicas dramáticas, eu acho que a maioria das músicas são mais lentas, mais tristes. E dentro dessas, a que eu mais gostei foi aquela no final, que ela canta pra ele. Então são músicas lindíssimas, muito bem feitas e funcionais dentro da história. Tem muito musical que a gente acaba não gostando porque as músicas não entram na hora certa ou não ficam bem naquele momento. Mas aqui não. Aqui eu vou dar nota 10, realmente é um destaque dentro da história. Então vamos falar dos personagens que merecem algum destaque. Vamos começar falando da irmã mais nova da protagonista, que é aquela irmã pequena, mas que entende a situação difícil que a irmã tá passando. Às vezes ela até finge que não se importa com certas coisas para tirar um pouco do peso das costas da irmã mais velha. Então ela é aquela criança que pelas circunstâncias acaba crescendo rápido demais, e a atriz faz um trabalho maravilhoso. É muito bonito ver a relação ali das irmãs. 당신 마술을 믿습니까? Ali das estudantes, vamos falar da Baek Hana, que é aquela típica menininha metida, muito snob, é aquela que, pra se sentir bem, tem sempre que tá inferiorizando quem tá à sua volta. Não só quem é pobre, como a protagonista, mas ela também tá sempre perturbando o Nao Deung, que em termos de classe social é ali igual a ela. Então a questão dela ser assim não é uma questão de classe, é uma questão dela. Mesmo uma amiga mais próxima dela vira ali quase como uma assistente dela. Tudo e todos tem que ser menos do que ela. 마술을 믿습니다. Vamos falar um pouco do pai da protagonista. Ele aparece pouco, mas eu acho importante dentro da história, que é aquele homem que tinha um grande sonho e tentou correr atrás desse sonho e acabou não dando certo, e ele contraiu, pelo que a história dá a entender, uma grande dívida. E você vê que, embora ele ame muito as filhas, ele acaba se tornando um adulto fugitivo e irresponsável, que abandona as filhas
Tem aquela cena que ele leva o dinheiro que ela tinha economizado pra pagar as contas. Eu sabia que isso ia acontecer quando eu tava vendo essa parte da história. Porque essas pessoas se tornam quase como viciados. Elas não podem ver alguma coisa, sabem que é errado, mas vão lá e pegam, porque elas já estão num nível de desespero que elas já não diferem muito entre o certo e o errado. 당신 마술을 믿습니다. Em contraposição a isso, vamos falar aí dos pais do outro rapaz que é o protagonista. Aquele rapaz que todo mundo acha que é o perfeito, que não tem defeitos, que tem a vida ideal, que já tem aquela carreira pronta. E aí, enquanto a gente tem o pai da protagonista que é totalmente ausente, aqui nós temos pais que são presentes até demais. Que querem totalmente dominar e controlar a vida do filho. Existe uma linha tênue entre você ser bons pais que orientam o seu filho. Acho que todo pai quer isso, toda mãe quer isso. Que seu filho não passe por dificuldades. Então, ao mesmo tempo que eu entendo a posição dos dois, eles ao mesmo tempo ultrapassam o limite. À medida que eles não dão nenhum espaço para o filho respirar ou ser ele mesmo. E quando ele se desvia um pouco daquilo que eles planejaram para a vida dele, eles já não aceitam. Ele tem até aquele quartinho dele que parece que é uma coisa feita para não entrar som, pra ele não se desconcentrar do que ele tá fazendo. Ele é uma pessoa que tá o tempo todo dentro daquela caixa. Ele sai da caixa, mas ele continua na caixa, onde ele só pode ver, fazer e respirar aquele estudo, aquele objetivo, que no caso aqui é ser um advogado, é seguir os passos do pai. Muito legal esse contraponto, enquanto a protagonista que é um pai presente e tem um pai ausente que faz muita falta, que não dá o mínimo suporte. Para ele nós já temos aqueles dois pais que são super presentes, que dão suporte até demais da conta. Eles não dão nenhum espaço para a personalidade dele. Isso não vem de uma maldade dos pais, isso vem de uma construção social de que uma pessoa que tem um bom nome, uma boa carreira, um bom emprego, lógico, vai ter uma vida mais fácil, melhor, vai ser tratado melhor. Eles estão tentando melhor, mas eles não estão fazendo isso da melhor forma. No fundo, eles querem o bem do filho, só que ao mesmo tempo eles estão fazendo muito mal para ele. Vamos falar um pouco aí do Kim Do-sik, o dono da conveniência, o grande vilão da história, que é aquele ser humano horrível, psicopata mesmo, não tem outro nome pra definir isso. Então a gente tem aqui no drama a retratação desse lado de um ser humano muito ruim, capaz de abusar de outras pessoas, inclusive chegar a tirar a vida de uma. Então acho que é um personagem importante pra ser um alerta de sempre tomar cuidado, sempre ter o pé atrás enquanto você não conhece bem. Tomar cuidado com quem você confia, que já é o contraponto ao personagem principal, o mágico. É engraçado que esse drama trata da desconfiança e da confiança. Já com ele mostra que ele já chama a confiança da protagonista pra ele. Então não é um drama que tá querendo dizer que você tem que desconfiar de todo mundo ou não confiar em ninguém. Longe disso. Justamente por causa do personagem principal. Isso eu gostei no drama. É mais um contraponto, igual da ausência dos pais e os pais presentes demais. Aqui você tem uma pessoa que você não pode confiar e é ruim, e você tem uma outra pessoa misteriosa, mas que você vê que é uma pessoa boa e você pode confiar, mostrando como é difícil você saber a verdade, porque pode ser uma coisa ou outra na vida e nas relações humanas. Tudo é sempre muito difícil de determinar. As coisas não são tão preto no branco, tão fáceis de entender quanto parece. Agora vamos falar dos três protagonistas, começando aí pelo nosso super inteligente rapaz bonito, o lindíssimo. 안녕하세요. 한나라 수마나라에서 날등 역할을 맡고 있는 배우 황인엽입니다. 반갑습니다. Você vê que ele é uma pessoa boa, mas cheio de dúvidas, cheio de conflitos. Ele sempre admirou muito o pai por ele ser uma pessoa que todos respeitam, que todos admiram, porque ele tem uma carreira sólida, que é bem vista pela sociedade. Então, desde pequeno ele queria ser igual ao pai. E ele começa a se sentir muito preso quando ele começa a se apaixonar pela protagonista. A gente vê que ele é totalmente inexperiente nessa questão de relações humanas, que ele sempre só deu muita atenção ali ao estudo. Ele tem grande dificuldade em começar uma relação mais íntima com ela. E ele se sente mais perdido ainda quando ele conhece o mágico. No início ele tem ciúme deles, porque ele acha que
a menina que ele gosta tem alguma relação com o mágico. Então ele começa com uma relação de ciúme, depois com uma relação de estar se divertindo com o mágico, de estar gostando também do mágico. Eu acho que o grande choque pra ele é quando ele vê que ela admira o mágico, sem ele ser nada daquilo que o pai dele é, ou do que ele tá tentando ser. Pra ele, eu acho que uma pessoa que tem uma vida como do mágico, que é fazer o que quer, viver do jeito que quer, nunca que essa pessoa poderia ser feliz ou ter a admiração dos outros. E isso choca muito ele e começa a fazer ele pensar na vida dele, no que ele tá fazendo com a vida dele. E o mágico fala pra ele, né, que ele anda naquela estrada fria. E é engraçado que mais pra frente a gente vê que o mágico tem uma história de vida muito parecida com a dele. Ele já passou por aquela pressão dos pais e da sociedade pra ele ser o estudante perfeito para se tornar o adulto perfeito e admirável. O personagem tem hora que ele comete coisas erradas, principalmente quando ele começa a querer pagar ela, achando que ela vai admirar ele e ficar mais perto dele por causa do dinheiro. Ele não entende que com aquilo ele tá humilhando ela. A gente fica até meio brava, mas como eu falei, ele não tá fazendo por maldade, ele tá fazendo porque ele não entende as relações. A menina fala pra ele, a chatinha, que ela tá lá com o mágico só tem 2 motivos. Ou é por dinheiro ou é amor. Então ele tenta ver se ele der dinheiro, ela vai olhar pra ele com a admiração que ela olha para o mágico. Porque ele tá com ciúmes. Então ele erra, assim como os pais dele, tentando acertar. E isso é muito legal dentro da história, como eu falei. Tá sempre mostrando o lado bom e o lado ruim que uma mesma pessoa pode ter. E ninguém é perfeito. E ele acaba sendo um jovem muito dominado, muito tolhido. Não pode ter uma diversão, não pode ter uma distração. Muito triste isso. E é bonito de ver como ele vai se libertando disso. Como ele vai mudando dentro dele aquilo que ele vê como o que é importante de verdade. E eu acho que a principal lição que ele toma de tudo isso é que para ser feliz é importante você ser você mesmo. O mágico é uma pessoa feliz, realizada, sem ter admiração de todo mundo. Sem precisar da aprovação dos outros. Como ele diz, basta que uma pessoa diga a ele que confia nele e está tudo bem. Aqui são, de novo, 2 contrapontos. O ser humano precisa de ter pessoas ao seu lado, mas não precisa que seja toda a sociedade, todo mundo. Pode ser uma pessoa só, 2 pessoas. Pessoas que realmente fazem parte da sua vida. Então dê a importância a quem é importante para você. Dê menos importância para o que o geral, o coletivo pensa de você. Então isso também é uma mensagem muito legal que a gente vê muito nesse personagem, que muda muito do início ao fim do drama. Sem dúvida ele aprende muito, tanto com o convívio com a protagonista, quanto com o convívio que ele tem com o mágico, que realmente abrem os olhos dele para a vida. 고생했어. 네. 안녕. Agora vamos falar da nossa prota, a Yeon Ai. 안녕하세요. 저는 유나이 역할의 배우 최서문이라고 하고요. Pra mim, representa uma personagem muito forte. Eu sei que ela passa por momentos de fraqueza. Ela chora, ela não tá bem com ela mesma, ela não tá bem com o mundo, com a vida que ela leva, ela sente falta da mãe, sente falta do pai. Mas ao mesmo tempo ela é forte porque ela tá lá segurando tudo isso, criando a irmã, trabalhando, correndo atrás pra que a vida das 2 dê certo. E ela é uma jovem e também está sendo obrigada a amadurecer rápido demais. 아니요. Ela quer ser uma adulta, ao mesmo tempo ela odeia os adultos por tudo que ela tá passando, pela falta deles na vida dela e por muitos adultos que ela conhece não a tratam bem. E aí essa menina que tá passando por tudo isso conhece o mágico e realmente ele se torna uma coisa mágica na vida dela. 당신 마술을 믿습니까? E tem uma frase muito importante, muito bonita que ele diz pra ela, que é que tanto você tem que fazer aquilo que você não quer fazer, mas você também tem que fazer aquilo que você quer fazer. Mostrando pra ela que ela também tem que se divertir, ela também tem que correr atrás dos seus sonhos. Tudo começa com aquela pergunta que ele faz pra ela, e na situação que ela tá realmente é muito difícil acreditar em magia. E a magia aqui, que o drama tá falando, se referindo, não é só a magia como mágica, mas também a magia do mundo. Ela perdeu a crença na esperança e na magia que o mundo tem de te fazer feliz. Ela não acredita mais nisso. 어두운 곳에 숨었다고 사라진 건 아냐. Ela tá totalmente sem esperança. Pra mim, a magia nesse drama significa muito a esperança de uma vida melhor, de um futuro melhor, de um mundo melhor. E no fundo, o que o mágico traz pra ela é essa magia. Ele traz a esperança de volta. E com isso, a alegria, os sonhos. 네.
E é muito bonito ver como ela vai se abrindo, como ela vai mudando. Quando ele pergunta, você confia em mim? Ela não tem certeza, é lógico que não, ela é muito jovem ainda. E muitas pessoas que ela conheceu, ela acabou não podendo confiar, como os próprios pais e os professores. Então pra ela é muito difícil confiar em alguém. Quando ela realmente toma a decisão e fala assim, eu confio em você. Ela, como todos os outros personagens, tem os seus momentos bons, tem os seus momentos maus. Fala coisas que talvez ela não quisesse realmente falar, como ela fala pro pai que o pai que tinha que criar a irmã pra levar ela embora, e depois ela fica super preocupada quando a irmã meio que some. Você vê que ela falou isso da boca pra fora no momento de desespero, de dificuldade, mas que ela quer a irmã perto dela. E a atriz, nossa, arrasou. Me emocionou bastante, me fez chorar bastante. Ela foi muito bem cantando, expressando dor, expressando alegria. Aquelas cenas que ela faz com ela quando ela era pequena ficaram lindíssimas. É o drama ali falando que a pessoa que você mais confia, que você mais precisa confiar é em si mesmo. E no final, ela acaba se tornando ali uma mágica também, tentando fazer para os outros aquilo que o mágico fez por ela, que é trazer a magia / esperança e alegria para a vida das outras pessoas. E vamos falar agora dele. Eu acho que é a estrela do drama, sem dúvidas, o mágico. Lindíssimo, sou fã do ator, sou suspeita pra falar, claro. Mas realmente incrível personagem, por vários motivos. Primeiramente por ser uma mistura aí de vários personagens clássicos dos musicais da Broadway e de Hollywood. Pra mim ele é um pouco Mary Poppins, nessa questão de trazer a magia de volta à vida das crianças. Quem viu o filme Mary Poppins sabe que é isso, ela vem uma babá voando lá no guarda-chuva e vem trazer magia para aquelas crianças. Que tem pais muito céticos, muito racionalistas, que não querem que os filhos percam essa crença na magia do mundo. Então ele é muito Mary Poppins. Ao mesmo tempo que ele é muito, um pouco fantasma da ópera. Que é aquele ser misterioso. No caso, o fantasma da ópera vive escondido ali embaixo de um teatro aqui. Ele vive escondido ali num parque de diversões / circo. Você tem todo um mistério em volta da figura dele. E tem as coisas ruins acontecendo ali pela cidade. E assim como em Fantasma da Ópera, ele acaba se tornando o principal suspeito, porque é aquela pessoa que vive à margem do que a sociedade considera como correto. É lógico que em Fantasma da Ópera ele realmente é o criminoso da história. Aqui, no caso, não. Mas ele tem um pouco dessa questão do Fantasma da Ópera, de ser aquela figura que se desperta interesse, mas ao mesmo tempo um pouco de medo, de receio. Será que ele é bom mesmo? Será que ele é um mágico mesmo? O que ele tá querendo? Qual é o objetivo dessa pessoa? Por que ele é tão estranho? Ele é o estranho da vez. 너 되게 똑똑하다. E ele também mistura muito do Peter Pan, que é a grande representação daquele que não quer crescer. Mas se é naquela mistura do Peter Pan e ali do Fantasma da Ópera, ele também tem um quê de loucura, passa aquela sensação pros outros, o que não é uma pessoa normal. Só que às vezes uma pessoa não vista como normal é só uma pessoa que não se encaixa nos padrões da sociedade, que não se encaixa naquilo que é visto como normal. Para as pessoas não é normal que um adulto queira continuar sempre sendo uma criança, ou vivendo uma vida sem responsabilidades, sem família, sem construir nada, só ali fazendo mágica num lugar abandonado. E aqui tá de novo o contraponto. Realmente tem pessoas que são assim porque são loucas, mas também tem pessoas que são assim porque são felizes assim. E quando a gente descobre ali através da amiga de infância dele a história do passado dele, que é uma história bem parecida com do outro personagem, o outro rapaz, e é aquele jovem que cresceu com todas as pressões dos pais. Ele tinha irmãos todos bem-sucedidos, então ele tinha uma pressão maior ainda para ser igual aos pais e igual aos irmãos. E ele acaba se tornando ali a ovelha negra da família, porque ele sai do caminho
que foi traçado pra ele, ele começa a duvidar dele mesmo. Tem uma cena bem forte, bem pesada, que ele tá no telhado e acaba caindo e se machuca e acaba no hospital psiquiátrico. No drama dá a entender que ele não se jogou de propósito, que ele tava ali tendo alucinações. Mas as pessoas com certeza devem ter pensado que ele se jogou de propósito, por isso que ele acabou no hospital psiquiátrico. E quando ele sai de lá, ele vai viver essa vida, que eu acho que é a vida que ele queria viver, de liberdade, que pra ele ser feliz, ele faz isso. Leva a magia pra vida das outras pessoas. A palavra magia é pra fazer uma correlação à esperança, à alegria, à felicidade, em acreditar no bem do mundo. Então é um personagem lindo, super complexo, que, como eu disse, mistura pra mim muito esses três grandes personagens, a Mary Poppins, o Peter Pan, o Fantasma da Ópera. Ele tem um pouquinho de cada um. E aí você tem o mágico. É a luz do drama. Ele brilha no personagem. E em cada frase, em cada coisa que ele fala, ele ensina um pouquinho de alguma coisa pra nós. E também vai nos fazendo acreditar e querendo acreditar na magia e ter esperança que tudo e todos vão ser melhor. A história é muito boa, mas lógico que embaixo de toda essa história e essa magia, O que o drama tá se propondo é fazer uma grande crítica social, já começando ali quando a protagonista começa a correr lá no dinheiro, já fazendo uma crítica a essa eterna busca da riqueza. E uma crítica também quando você vê aquela cena, todo mundo se mexendo igual, preso ali naquela cadeira, nas provas, nos estudos. Como a sociedade quer moldar um padrão, todo mundo saindo igual, com o mesmo tipo de pensamento, como os seres humanos fossem igual uma fábrica, uma cadeia de produção que você produz mentes iguais. E não é assim que funciona. Pessoas são diferentes. Não tá desvalorizando o estudo, lógico. Mostra que o estudo é importante. O drama vem te mostrando isso. Que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Tudo que é demais é ruim, mas também tudo que é de menos também é ruim. É lógico que o estudo é extremamente importante. A escola tem um papel fundamental na vida das crianças e da construção dos seres humanos. Mas se a vida virar só isso, também acaba se tornando algo ruim, porque você precisa desenvolver outras partes da sua capacidade intelectual e de convivência, como as relações sociais. O menino é super inteligente, mas não sabe se relacionar com outras pessoas, e isso vai fazer falta a ele lá pra frente, quando ele tiver que trabalhar, se relacionar. Crescer faz parte de uma construção de várias coisas, criatividade, das relações sociais, da amizade, de como você lida e resolve problemas. Então, atrás de toda essa história, eu acho que o grande pano de fundo é esse. Fazer uma crítica social, mas mostrar que isso não é tão fácil, que tudo tem dois lados. Nunca tinha visto coreanos fazerem um musical nesse estilo. Pra mim, mistura mesmo Mary Poppins, Peter Pan, Fantasma da Ópera. Pega tudo aquilo, joga ali no liquidificador, bate e faz uma história incrível, que é uma grande homenagem aos musicais. E outra coisa muito legal da história é que ela sempre te deixa na dúvida se a magia na história é realmente real ou não. E até o final, meio que o drama não te responde. Você pode escolher acreditar que ele realmente era um mágico de verdade, como não. E o que você escolher acreditar, está ótimo. Quando eles conseguem filmar o grande vilão cometendo um crime, ele fala: que luzes são essas? Por que a câmera, que não funciona há anos, voltou a funcionar justamente naquele momento? Coincidência? Magia? Tecnologia? Então pra mim foi uma história perfeita, realmente passeando ali pela vida daqueles personagens, daqueles momentos em que os três protagonistas um precisava do outro, e cada pessoa vai ser feliz por motivos diferentes, porque todos são diferentes. A felicidade é individual. E é por isso que, como diz o nosso mágico, faça aquilo que você precisa fazer, mas também faça aquilo que você quer fazer. E a minha cena favorita do drama, é difícil, tem muitas cenas que eu gosto, mas eu acho que eu vou escolher a cena final, que é quando ele tá fugindo da polícia e estão os dois no palco. E ela que pergunta pra ele: você acredita em magia? 마술을 믿으세요? 안나라 수마나라. Ele sumiu de verdade? Ele não sumiu de verdade? Depende da sua escolha, do que você acredita. Let's carry on, let's carry on.
Eu gosto do final da história, é uma cena muito bonita, como eu disse. Pra mim o final da história mesmo é ali quando ele some, é ela acreditando nele, falando que acredita e ajudando ele a escapar. É um final clássico de musical. O grande ser mágico indo embora ou sumindo, que é o que acontece com a Mary Poppins. Quando ela cumpre a sua missão, ela vai embora, que é o que acontece com o fantasma da ópera, ele some. O que acontece com o Peter Pan quando ele devolve a Wendy pro lugar dela, ele também vai embora, ele volta pra Terra do Nunca pra continuar uma eterna criança. Aquele personagem que veio pra mudar tudo e mudar a história daquelas pessoas que ele consegue tocar com a sua magia, com a sua esperança. Ele muda essas pessoas e quando ele completa a sua missão, ele some. E você não tem mais notícias dele. Amei o drama do início ao fim. Tanto que vou terminar esse meu review com uma pergunta. Você acredita em magia? 안나라 수마나라. Então é isso, essas foram as minhas opiniões sobre o som da magia. Se você pensa diferente, comente, isso é normal. As pessoas são tocadas por histórias de maneiras diferentes, principalmente levando em consideração aquilo que elas já trazem de bagagem. Como eu falei, eu sou uma fã, vi todos os musicais possíveis e imagináveis, eu gosto mesmo. Pra mim é uma coisa que me agrada, eu já vou com boa vontade assistir musicais. Tem gente que não gosta da parte da cantoria, eu adoro. Pra mim, vou confessar que eu realmente prefiro acreditar no lado fantasioso. Pra mim ele é um mágico de verdade, essa é a minha resposta. Eu sei, gente, eu sou boba, sou igual criança que acredito nisso, mas pra mim na história ele é um mágico de verdade. E é isso, espero que vocês tenham gostado do drama, assim como eu, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo, beijinho e tchau.